Olá, vamos ao nosso evangelho de hoje. Hoje é terça-feira, 24 de fevereiro. Vamos fazer uma prece? Fechando os olhos, elevando o nosso pensamento ao Pai, Deus. Esse Deus de amor, de justiça e misericórdia. Ele que é o Criador de tudo, o nosso Criador. E é puro amor e bondade. Pai, gratidão pela vida, por esta existência. Gratidão por tudo que nos há dado. A possibilidade de estarmos aqui reencarnados, vivendo estas experiências. Gratidão pelo nosso Mestre Jesus que nos enviou, este governador do nosso planeta, este nosso planeta amado, nosso planeta Terra. Gratidão pela espiritualidade amiga, os nossos anjos da guarda, o meu anjo da guarda, o de cada um que aqui está, os espíritos protetores, que eles também possam ser atendidos em suas necessidades, que eles possam receber um pouco do tanto que fazem por nós. Gratidão, Pai, por tudo. E cuida, Pai, daqueles irmãos que estejam passando por momentos difíceis, que estejam em suas provas, em suas expiações. E que se nós pudermos fazer algo por eles, que sejamos os teus instrumentos. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todo sempre. E que assim seja. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, vamos estudar um pouquinho, refletir um pouquinho, vamos ver o que nos vem hoje. Capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E nos veio aqui o início da instrução dos Espíritos. Vou baixar um pouquinho a nossa linda Ave Maria. Instrução dos Espíritos, item 9, capítulo 16, item 9, que diz assim: a verdadeira propriedade, e é de Pascal, em Genebra, 1860. Vou ler o primeiro parágrafo. O homem, na verdade, só é proprietário daquilo que ele pode levar deste mundo. Bom, nós já podíamos parar aqui, né? Vamos seguir. Das coisas que ele encontra ao chegar e do que ele deixa ao partir. Só as que usufrui durante o período que permanece na Terra. Ao desencarnar, o homem é forçado a abandonar tudo. Por isso, apenas usufrui desses bens enquanto estiver na Terra. Assim, não tem sobre eles a posse verdadeira. Do que então ele é proprietário? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se destina ao uso da alma. Então, ele não é proprietário de nada que é para o uso do corpo e é proprietário de tudo que é para o uso da alma. Para o uso da alma, a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. É isso o que ele traz e o que ele leva consigo. Esses valores ninguém poderá lhes retirar e terão muito mais utilidade no mundo espiritual do que neste. Então, dependerá somente do homem estar mais rico ao partir do que quando chegou a este mundo, pois sua posição futura será o resultado do que tiver adquirido em bens morais. Quando um homem viaja para um país distante, arruma sua bagagem com os objetos que terão serventia naquele país e não leva os que não lhe serão úteis. Faça o mesmo em relação à vida futura e carreguem tudo o que lá poderá servi-los. Muito bem, vamos parar por aqui.
Quem quiser, faça a leitura de todo o item, que tem mais um parágrafo. E ele vai seguindo essa comparação do viajante. Quem quiser também pesquisar sobre esse espírito Pascal, né? É um espírito conhecido, faça. Quem quiser, tiver um tempo hoje, de se aprofundar. É muito lindo o Evangelho. Quem pode, se aprofunde no estudo. A gente tem tanto a aprender com ele. Mas aqui, não se pode servir a Deus e a Mamon. Quer dizer, não tem como a gente dizer que acredita em Deus, que servir no sentido assim, de estar junto, né? De acreditar, de ser mesmo. E aí dizemos que servimos a Deus, que estamos com Deus, que acreditamos no Pai, mas no fim para nós é mais importante brigar com um familiar por dinheiro, dispensar todo o nosso tempo para a busca de coisas materiais. Nós sabemos disso, sabemos aqui do que estamos falando. E Pascal vem falar da verdadeira propriedade, que ele diz ele simplifica de uma maneira espetacular. O que é nosso realmente? O que é do espírito? O que é do corpo é tudo empréstimo, é tudo do Pai, é tudo empréstimo. Então esses a gente não vai levar. Vejam bem, não é para cuidar, senão a gente não cuidaria da saúde física, a gente não comeria bem, a gente não dormiria, a gente cairia em todos os excessos de alucinação possíveis para viver alucinados, extasiados, anestesiados. Não é disso que se trata. Porque como iríamos usar a nossa inteligência? Como iríamos desenvolver a nossa inteligência? Como diz aqui, que são as nossas propriedades verdadeiras. A inteligência, conhecimento, qualidade moral, é através dessas ferramentas. Essa ferramenta. Porque eu preciso cuidar das minhas ferramentas. Como uma pessoa que tem uma oficina vai fazer um bom trabalho se as suas ferramentas estão quebradas, estão sujas, estão sem fio. É disso que se trata. Sim, nós precisamos cuidar das ferramentas. O problema é quando lá na minha oficina eu passo o dia inteiro comprando mais ferramenta, eu quero uma ferramenta melhor, eu quero mais afiado, eu quero mais cuidado e não trabalho. E não desenvolvo o que realmente eu sei fazer. Eu vou consertar o carro, vou consertar a roupa, vou consertar... E isso eu não faço, porque eu tô tão em querer ter melhor, mais cuidado. Mas mal comparando é isso. Parece tão bobo, tão simples, mas a gente tem dificuldade de internalizar e fazer isso. E nós temos, e eu me incluo, muitas das vezes quando a gente vê, a gente se pega com aquela cara, angustiado, preocupado, porque queria mais, porque não fez aquilo, porque não fez o outro. Todos nós estamos nesse estágio, mas já podemos pelo menos despertar. Vamos pensar em despertar. Pensar nisso, o que eu trouxe? Eu trouxe uma quantidade, uma bagagenzinha de qualidades morais, de inteligência e de conhecimento, como falo aqui. Só o que eu posso botar na minha bagagem é isso, é mais inteligência, mais conhecimento e mais qualidade moral. Então é nisso que eu vou trabalhar. É claro que para adquirir essa bagagem eu preciso dessa ferramenta. Então é o bom senso, é o equilíbrio entre tudo. É muito bonito. A verdadeira propriedade, esse capítulo como um todo nos ensina muito. Vamos então ao Livro dos Espíritos, que nós estamos na introdução do Livro dos Espíritos, na introdução do estudo à doutrina espírita, porque vamos lembrar que o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro que Kardec lançou sobre a codificação. Então ele traz, no início do Livro dos Espíritos, antes mesmo de começar
as perguntas, especificamente, uma introdução, um resumo da doutrina, que tem 17 partes, 17 itens, e nós já estamos no item 12, que se chama Os critérios utilizados para identificar os espíritos. E Kardec começa explicando que um grande problema são espíritos inferiores que vêm e se passam por espíritos nobres. Vão dizer que são Fénelon, que são Sócrates, que são Platão. Se aproveitam muitas vezes da ingenuidade, da falta de conhecimento de quem está, dos encarnados que estão ali e querem fazer essa enganação. Mas Kardec vem falar algumas coisas. Bom, que a linguagem sempre é um ótimo ponto de partida, seja o jeito que aquele espírito se comunica e o conteúdo. Quando se trata de parentes, no caso das evocações familiares que aconteciam na época, se é realmente aquele familiar, o jeito que ele fala, se é uma psicografia, o jeito que ele escreve, muito provavelmente a caligrafia será a mesma, a assinatura será a mesma, o jeito que fala, o conteúdo do que fala, muito provavelmente vai falar sobre algo que só aquele espírito viveu, que só a família sabe, então ali será fácil de identificar. Os espíritos nessas condições de comunicação, tirando os espíritos superiores, que já estão mais elevados, continuam os mesmos, com as suas manias, com o seu jeito de falar, né, suas vaidades. Então, se é realmente aquele espírito se comunicando, nós vamos perceber. Ele não vai mudar de identidade porque está desencarnado. Então, isso poderá ser facilmente verificado. Bom, se faz tempo que aquele espírito desencarnou, se nós não tivemos acesso àquele espírito, no caso uma figura histórica, bom, a linguagem tem que se remeter à época, né? Uma coisa muito importante que Kardec vai dizer aqui, que se é um espírito antigo que está ali se comunicando para ensinar algo, é porque é um espírito elevado. Espíritos bons são sempre espíritos a linguagem sempre será boa. E os que são, depois nós vamos ver aqui, os que querem nos enganar, em algum tempo, em algum momento, eles vão se perder. Eles vão ou criticar alguém, ou usar uma palavra. Por isso que quem está ali naquela comunicação tem que estar sempre muito atento. Não se deixar impressionar e perder, às vezes, detalhes e nuances muito importantes. É isso que Kardec vem dizer aqui. Porque se é um mistificador, um espírito que só quer enganar, em algum momento ele vai se perder. É como um mentiroso. Nós sabemos, né? O mentiroso, em algum momento, ele vai se perder. Não é diferente. Então, espíritos bons são sempre bons. E entra uma outra questão aqui. Ele vai explicar que espíritos, numa evocação familiar, como era o caso, é sempre realmente aquele espírito que está ali. Mas espíritos muito elevados, que já não têm manias, que já não têm jargões muito elevados, eles nem precisariam e nem gostam de se identificar. Eu sou fulano. Não, eles não têm mais isso. Mas eles precisam se identificar porque quem precisa? Nós ainda temos. Quem é o fulano, né? Não conseguimos ainda chegar nesse nível evolutivo. Chegaremos, mas ainda não chegamos. Então eles não precisariam se identificar. São espíritos muito evoluídos. Então, uns até podem se passar pelos outros. Por quê? Porque a mensagem do espírito de luz é a do bem. Ele não precisa dizer que é o fulano, que eu descobri, que eu fiz. Para eles não importa. Para eles é o bem e a verdade. Então uns podem se passar pelos outros e assinar pelos outros, porque nós precisamos da assinatura, obviamente, e não eles. Bom, deixa eu ver o que mais anotei do meu resuminho. Aqui, e Kardec finaliza dizendo que a doutrina, mais uma vez, ele repete isso aqui o tempo todo e nós precisamos entender. A doutrina espírita precisa de estudo sério e continuado.
para que nós possamos realmente querer entender com profundidade. Se não queremos, se para nós é suficiente, né, um estudo raso, não tem problema, mas que nós não saiamos falando disso. Se queremos realmente dar uma opinião sobre a doutrina, nós precisamos conhecê-la e estudar com profundidade e continuidade. É isso que fala. E no final da minha versão, do item 12, ele traz assim algumas questões, né, sobre o que é um mistificador. Os mistificadores são espíritos brincalhões que querem nos enganar, seja por algum motivo específico, porque querem atrapalhar alguém ou porque querem só se divertir mesmo, se fazem passar pelo fulano, pelo ciclano, né? Às vezes bem facilmente eles conseguem enganar. Por isso que a vigilância é muito importante, especialmente para os médiuns ostensivos, né? Porque senão eles podem sim ser enganados. E para também os dialogadores, quem vai participar ali de uma sessão mediúnica também, porque pode acreditar, não é mesmo? A evocação. Na época de Kardec, acontecia muito a evocação. Kardec fazia evocação para o estudo, né? Hoje em dia não se faz tanto a evocação por uma série de questões que nós não vamos entrar aqui, podemos conversar num outro momento, mas não é o caso. Mas a evocação não é proibida, tanto que é livro dos médiuns e evocadores. Mas é preferível que não se evoque se a intenção não for útil e boa. Então, a evocação, só para que saibamos, acontecia, pode acontecer, não é uma proibição, mas é que tem que ser muito bem orientada, tem que ter uma utilidade, tem que ser fundamentada. Então é uma questão muito séria realmente, tá? E abstrato, o que diz aqui que abstrato é aquilo que nós não podemos tocar, que não é palpável, nós tendemos a chamar de abstrato, tá? E também fala sobre Fénelon, que Fénelon foi um espírito muito importante na codificação, e também fala sobre ele enquanto encarnado. Leiam lá se desejarem. Muito obrigada por hoje. Vamos encerrar fazendo uma prece, elevando o nosso pensamento ao Pai mais uma vez, em gratidão por tudo que temos. Jesus, mestre e amigo, segue conosco na nossa caminhada. Somos tão gratos. Espíritos amigos, estejam conosco na nossa jornada de hoje, a nos auxiliar, inspirar os bons pensamentos, as boas ações, as boas palavras. Que possamos ir dormir na certeza de que demos um passinho, um passo. Que possamos ir dormir plenos, na certeza de que fizemos o nosso melhor na nossa caminhada evolutiva. Fiquem conosco, espíritos amigos, hoje e para todos sempre. Que assim seja. Tchau, tchau.